com França. E tem a ver com especulação de novo treinador da seleção brasileira, não é, João Liston? Que história é essa, Flávio Amêndola? Será, cara? O L'Equipe lá, o principal jornal francês esportivo, informou de que o Zinedine Zidane poderia ou poderá ser o novo treinador da seleção brasileira. Lembrando que o Zidane, o último trabalho dele foi no Real Madrid, desde que ele saiu, que já tem um certo único, tempo. né? É, o único ele saiu, aí depois voltou, e aí saiu de novo, desde então não trabalhou mais. E lembrando que ele é o nosso Carrasco. Não, aí Isso você é tem, importante. além disso tem outro fator. Ele simplesmente fez 2 gols na final de 98. Certo. Ele acabou com o Brasil em 2006. Mas ele acabou de literalmente, verdade. deu balão no Ronaldo. Nossa e tudo senhora, mais. Aquele jogo foi demais. E ainda tem outro porém. Qual? Quando ele está no Real Madrid nessa segunda passagem, o Vinícius Júnior tá lá. E ele E ele não consegue fazer com que o Vinícius Júnior tenha uma posição no campo suficiente para que ele possa desenvolver o futebol dele. O Vinícius começa a crescer com a saída do Zidane e a chegada do Ancelotti. E aí eu olho para a seleção brasileira hoje, olha a quantidade de garoto. E o próprio Dorelheu falou, não sei se foi aqui na rádio ou na TV, me perdoe a falha de memória, que o Vinícius Júnior provavelmente será protagonista da seleção brasileira. O ciclo 26, né? Foi no Donos da Bola. Semana passada, eu vejo assim, tirando o Neymar, quem tem mais potencial hoje para ser protagonista da seleção é o Vinícius Júnior. E já dando minha opinião aqui sobre o Zidane, eu sou rancoroso. Eu também. Não quero o Zidane. Eu não quero. E o Flávio me deu ainda mais argumentos para ser contra. Principalmente não utilizar o Vinícius Júnior da forma que deveria, por exemplo, no Real Madrid. Exato. E assim, o Zidane, ele tem uma história muito grande no futebol, como jogador principalmente. Foi tricampeão como treinador da Champions League pelo Real Madrid, mas ele também não é um técnico super experiente, um treinador com uma bagagem imensa, como é o caso do Ancelotti, por exemplo, que foi outro nome especulado. Entre o Ancelotti e o Zidane, falando claro, como treinador, eu prefiro o Ancelotti. Eu acho que ele tem muito mais bagagem, por exemplo. E aí junta com o rancor que eu tenho do Zidane, então não quero o mas Zidane. o que estavam dizendo é o seguinte, que o Zidane tá livre no mercado. Mas aí chegaria agora já para janeiro, por exemplo, junto à CBF. E a CBF quer um cara pra já. E o Ancelotti, que é um baita nome, pra mim seria o 01 aí da brincadeira, ele só pode ir no meio da temporada, porque é quando se encerra a temporada europeia. Precisa dessa necessidade toda de um técnico em janeiro? Não, cara. Você só vai ter, se não me engano, são 2 datas FIFA que vai ser amistoso. Amistosinho, tu bota... Contra El Salvador. Tu bota qualquer jogo. Pega um auxiliar aí, ou então pega o Ramon, que é o treinador do Sub-20. Bota ele pra ficar na seleção aí nesses 2 jogos e ponto final. Você tem que olhar, não tem que olhar pra curto prazo. Você tem que olhar a longo prazo. Verdade. E a longo prazo é o quê? A Copa do Mundo. A gente tem 3 anos e meio aí para a próxima Copa do Mundo. A CBF tem que estar preocupada em ganhar uma Copa do Mundo. O Brasil está no seu maior jejum da história mais uma vez. 24 anos sem ganhar uma Copa. Vamos ficar mais 4 anos? A CBF precisa trabalhar, precisa organizar isso da melhor maneira possível, olhando para frente. Não olhando para agora, não olhando para baixo, olhando para frente, para o alto. Bom, e a Federação de História e Estatística Internacional, ela divulgou uma lista com 15 nomes dos melhores técnicos de clubes da última temporada. E nessa lista está constando 3 nomes, que são aqui do nosso futebol brasileiro. Um deles é o português Abel Ferreira, do Palmeiras. O Luiz Felipe Scolari, que já não é mais treinador, se aposentou no Atlético Paranaense. E Dorival Júnior, pelo bom trabalho que ele fez tanto no Ceará quanto no Flamengo. Tanto é que está citado até o trabalho dele no Ceará. Isso daí não seria um bom crédito para, não o Filipão, né, que já se aposentou, mas Abel Ferreira e Dorival brigarem por um posto de treinador da seleção, ou porque o mundo tá olhando para eles, ou não, eu tô viajando? Esses rankings são um pouco duvidosos, né? Mas servem pra gente, né? Servem pra gente especular, debater. Mas assim, falando de treinadores no futebol brasileiro, eles não estão errados, né? O Abel ganhou o Brasileirão com uma campanha irretocável. O Dorival Júnior, a Copa do Brasil e a Libertadores, então realmente foram os 2 principais nomes aqui do nosso continente nessa temporada. Eu não entendi muito a colocação do Filipão aí, porque apesar de um bom trabalho, de ter feito um bom trabalho no Atlético Paranaense, ele não chegou a ser campeão de nada, terminou ali no Campeonato Brasileiro na 6ª colocação, se eu não estou enganado, e assim, acho que ele acabou indo mais pelo nome, né? Pela grife Felipão ali.
Mas assim, talvez sirva também como uma homenagem a ele, já que Aí, foi pode ser. o último ano dele como eu também acho treinador. que tem muito disso. Então, merece então. Deixa o Filipão aí, pelo nome, pela homenagem, último ano como treinador. E Abel e Dorival. Mas olha, os outros nomes dessa lista aí são nomes pesados, né? Fala aí pra gente. Não dá pra brincar com o Klopp, Guardiola, Mourinho. Pois é. E parece que o Mourinho vai recusar a seleção portuguesa, né? Ele não quer, né? Cara, não eu quer a chegava seleção com portuguesa. dinheiro forte no Mourinho pra ser técnico da seleção. Mas Vocês combina? Eu não sei, cara. Ele ama o futebol brasileiro. Ao contrário do Zidane, Zizou. que não se adapta muito ao jogador brasileiro, o Mourinho se amarra. O nosso glorioso Carlinhos aqui, o Carlos Sim, Alberto, estourou na Europa nas ele. mãos do Mourinho. E ele mesmo fala que a relação com o Mourinho é maravilhosa e que o Mourinho adora os brasileiros. Eu acho que o Mourinho, eu investiria sim. Tem a questão da língua também, que ajuda. Já facilita, você não vai precisar de uma adaptação. E o Mourinho, com certeza, mas isso aí é certo. Ele conhece todos os jogadores da seleção brasileira. Todos. Também acho. Todos ele conhece. Ele conhece a fundo. Você disse que ele não quis Portugal. Isso. A princípio não tá querendo. Você é o Mourinho, tá? Você tem Portugal à sua direita e tem o Brasil à sua esquerda. Qual você pegaria? Eu iria Portugal. Sendo português, eu iria pra Portugal. Você Acho que isso conta. Bruno. Eu acho que a Fato de nacionalidade. Eu acho que conta. Mas e bola? Campo bola? Aí, não, se fosse campo bola, apesar de que a geração Eu ia perguntar isso, portuguesa a também geração é bem portuguesa ou a boa. geração brasileira pra Mas aí eu 26? ficaria com a brasileira. Tá, eu Torilho, ficaria com a acompanha o brasileira. relator? Acompanho. Pelo coração, Portugal. Isso. Não, Pelo coração Brasil, né? Não, no caso dele, Pensando do com o Mourinho. Mourinho, Pelo é, coração, pensando com o Portugal. Pela razão, ficaria com o Brasil. Mas eu não sei se o Mourinho combina com a seleção brasileira. Tu acha ele marra? Não, porque a gente sempre, pelo menos de um tempo pra cá, a gente se acostumou a ver o Mourinho escalar times muito defensivos, né? Jogar sempre na A Inter retranca. de Milão, campeã da Champions, como é que foi com o Mourinho? Parque de Bus lá atrás, Júlio César fazendo estacionado o milagre. ônibus. Pô, pelo amor de Deus, aquele time ganhou do Barcelona, Não, não mas sei estão como. especulando Abel Ferreira, que também é retranqueiro. Eu pô. também Pra acho mim que é a não mesma combina. situação, isso aí. Aí se você vai trazer o Abel, traz o Mourinho, pô. E é engraçado que o Abel, se eu não tô enganado, ele já disse isso diversas vezes, que o Mourinho é um dos caras em que ele se espelha. Ou seja, O não à jeito de toa jogar. o estilo de jogo é parecido, é semelhante, né?